Olá, queridos! Chegamos ao domingo dessa história. Chegamos ao domingo desse final de semana de paixão de Cristo. E que Cristo apaixonado, que Cristo que te ama, que Cristo que nos ama, que amor é esse, que é incondicional, é um amor que não dá para nós compreendermos, é o amor de Cristo. Vamos ler o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. A sexta-feira da paixão foi a sexta-feira do sofrimento, da angústia, a sexta-feira da crucificação, a sexta-feira da morte de Jesus. De fato, a sexta-feira foi a sexta-feira da paixão de Cristo. Aquele sábado, o ontem, foi um sábado de silêncio, em que todos se sentiram sozinhos. Cristo havia morrido. O céu havia enegrecido. O silêncio tomou conta de toda a terra. A voz de Deus não se ouviu. Mas o sábado do silêncio passou. E no domingo, bem cedinho, aquelas mulheres decidiram ir ao sepulcro levar aquelas especiarias para passar no corpo de Jesus. Mas espera aí, Jesus estava num sepulcro guardado por guardas romanos, com uma pedra que precisava de 8 a 12 homens para mudá-la, para tirá-la do lugar, com um selo romano, e quem rompesse o selo romano tentando tirar a pedra era condenado à morte. 3 mulheres frágeis decidem ir ao sepulcro para passar especiarias em Jesus. Como? No caminho elas iam olhando uma para a outra e o texto sagrado vai dizer que elas diziam: quem, porventura, removerá a pedra para nós? Mas elas não desistiram diante de uma indagação tão forte, diante de uma pergunta tão assustadora. Elas não tinham condições de tirar, mas elas tinham a certeza que elas não tinham condição, mas que quando chegassem lá, aquela pedra não estaria naquele lugar. Elas não retrocederam por causa da dificuldade, por lembrar do sábado do silêncio, por lembrar da sexta-feira da angústia e da morte. Elas não desistiram, e naquele domingo de manhã, naquele primeiro dia da semana, elas marchavam certas de que iam entrar naquele sepulcro. E de fato, ao avistarem a porta do sepulcro, a pedra não estava lá. Elas chegaram e entraram para dentro. Jesus não estava lá. Elas ficaram perplexas, assustadas, sem entender o que tinha acontecido. Então 2 anjos, com vestes resplandecentes como que do sol, apresentam diante delas e diz: O que fazem aqui? Por que procuram entre os mortos, no sepulcro, aquele que vive? Porque de fato ele esteve aqui. De fato ele passou o sábado inteiro aqui. Mas hoje, bem cedo, ele ressuscitou. E ele não está aqui. Jesus não está enterrado em um sepulcro. Jesus não está guardado em um sepulcro com uma pedra que o impede de aproximar-se de você e você dele. A palavra do Senhor diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Se o primeiro dia, a sexta-feira, foi da paixão por conta do sacrifício que ele fez por você, se o sábado foi do silêncio por conta da morte do Senhor Jesus, o domingo foi de júbilo, o domingo foi de alegria,
porque nem mesmo a morte pôde parar o nosso Senhor. A morte bateu continência para Jesus. Jesus tomou a chave, Jesus pegou a cédula, rasgou a promissória e nos deu liberdade. Jesus não é como Maomé, que está no seu sepulcro escrito: aqui jaz Maomé. Jesus não é como Buda, que está enterrado em um sepulcro e lá está no jazigo, designando a morte, o dia do nascimento e da morte, e lá está os restos mortais de Buda. Não, no túmulo do Senhor Jesus, em letras em várias línguas, está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Jesus ressuscitou nesse domingo. Então, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, lembre-se que ele morreu e a cruz foi por amar você. Lembre-se que a sexta-feira da paixão foi por conta desse amor que é insondável, que é inatingível, que é inalcançável. O amor dele é tão grande que Romanos capítulo 8 vai dizer: nada, nem ninguém, nem circunstância, nem mesmo a morte, nem mesmo o inferno, nem mesmo as potestades, absolutamente nada, nem mesmo a profundidade, as águas, nada poderá nos separar desse amor. Jesus te ama, em nome do Senhor Jesus, que a paixão de Cristo naquela sexta-feira, que o amor de Cristo na ressurreição do domingo, desperte em você, faz arder no teu interior essa mesma paixão por Ele, que você viva a sua vida apaixonado por Jesus. Meu querido, minha querida, que esse final de semana da paixão de Cristo seja repleto de paixão da parte de Deus na tua vida. Que você tenha um encontro com Deus como nunca antes. Que esse final de semana marque a tua história, marque a tua trajetória, em nome do Senhor Jesus. Um detalhe legal: a Bíblia diz que quando elas avisam Pedro e João, eles correm. Pedro vai correndo na frente, mas ao chegar no túmulo ele não entra, ele para. Mas Pedro, quando chega, Pedro entra. E há algo muito especial. No túmulo, do lado de dentro, a Bíblia diz que o lençol que cobria o corpo de Jesus está sobre a pedra onde haviam deitado. Mas o lenço que cobria o rosto do Senhor Jesus não está embolado, está dobrado ao lado. Era um recado de Jesus. O judeu tinha um costume, é um costume do povo judeu, que o anfitrião, ao receber pessoas em sua casa, durante um jantar, um almoço, os seus criados ficam atentos à mesa e o lenço ou guardanapo que é colocado na mesa ao lado do anfitrião, ele se ausentar da mesa e o lenço estiver dobrado, ele está dizendo: eu ainda não terminei, eu vou voltar. Se o lenço tiver apenas jogado de qualquer jeito, ele está dizendo: eu já acabei, eu já terminei a minha refeição, pode recolher tudo, porque eu já terminei, não volto. Só que o detalhe é que o lenço que cobria o rosto de Jesus não estava jogado. Ele não estava dizendo: eu terminei tudo. O lenço estava dobrado. O texto é claro, o lenço estava dobrado ao lado. Por que dobrado, pastor? Era Jesus dando um recado a Pedro, dizendo: Pedro, eu ressuscitei. Eu vou para o céu, Pedro, mas eu não vou ficar lá. Então eu vou deixar o lenço dobrado para que você entenda que eu ainda vou voltar. Jesus está voltando. O lenço ficou dobrado. Jesus disse: eu vou à casa do Pai, mas eu volto para levar comigo a minha igreja. Que você faça parte dessa igreja que vai subir ao céu com o Senhor. Meu querido e minha querida, Deus te abençoe. Fique na paz.